Apenas 100 anos depois do início da civilização do automóvel, os especialistas alertam que o homem já queimou cerca de metade das reservas mundiais de petróleo, que a natureza levou milhões de anos para produzir. Segunda parte: nacionalismo do petróleo. Durante o pós-guerra, problemas econômicos e políticos ocorreram entre o número cada vez maior de países industrializados que dependiam de petróleo e os países produtores do hemisfério sul, onde começaram os movimentos nacionalistas. Esses distúrbios se aprofundaram nas décadas seguintes. Nos Estados Unidos, que não precisaram se recuperar da guerra, a sociedade de consumo floresceu livremente. Devido a essa prosperidade, em 1947, o número de carros nos Estados Unidos representava 80% do total mundial. Embora o país ainda fosse o maior produtor, consumidor e exportador de petróleo, alguns analistas americanos perceberam que as coisas estavam a ponto de mudar. It became clear that the demand for oil around the world was greater than the U.S. could supply. Particularly after World War II, Europe rebuilt its economies around oil, as did Japan, and in that same period, American consumption skyrocketed. In recognition of this growing demand and in the common sense observation that foreign oil was to be found in much larger fields and much less expensive to produce, the American and British companies intensified their quest around the world for new sources of petroleum. A mancha de petróleo aumenta. En 1945, il y a eu un rapport du département d'État américain sur justement le pétrole et surtout le pétrole du Moyen-Orient. C'était au moment où les compagnies pétrolières avaient fait de grandes découvertes, avaient commencé à réaliser que le Moyen-Orient est très riche en pétrole, alors que jusque-là, les États-Unis et la Russie étaient les grands pays producteurs de pétrole. Alors ce document, ce rapport du département d'État conclut en disant le contrôle du pétrole du Moyen-Orient est une source prodigieuse de pouvoir politique et de puissance économique. Citation. Ça n'a pas changé depuis. Em dezembro de 1945, essa vontade política concretizou-se na Conferência de Yalta, que marcou o destino do mundo nas décadas seguintes. O presidente Roosevelt, apesar de problemas de saúde, foi a Port Said para encontrar Abdel Aziz, que governava o Reino da Arábia Saudita. Nessa reunião, assinaram o acordo Petróleo para a Segurança. Roosevelt disse a Abdel Aziz: garanta o nosso acesso privilegiado ao petróleo saudita e, em retribuição, garantiremos sua segurança contra ataques internos e externos. Isso ficou conhecido como o guarda-chuva americano. O prenúncio de uma aliança tão paradoxal entre um dos mais arcaicos países feudais da época e a democracia mais moderna e poderosa ocorreu cerca de 20 anos antes, quando Ibn Saud, apoiado pelo poder da espada e do Alcorão, reuniu várias tribos nômades e guerreiras e conquistou Meca para criar o Reino da Arábia Saudita. Há uma história relevante sobre os tempos heróicos da exploração do petróleo. Nos anos 20, um homem estranho que usava um capacete colonial e se abrigava com um guarda-sol verde caminhou pela imensidão desértica da Arábia Saudita. Esse homem era o Major Frank Holmes, um engenheiro de minas neozelandês. Seu objetivo era encontrar uma espécie muito rara de borboletas negras, uma metáfora poética e astuciosa para a riqueza que o ouro negro viria a representar e que ele fora o primeiro a intuir. Holmes contatou a Anglo-Persian, que enviou uma equipe de geólogos. Eles não conseguiram imaginar que os indícios de petróleo que procuravam estavam ocultos sob a areia das dunas, pois conheciam apenas o terreno iraniano. Seu relatório foi negativo.
A Anglo-Persian desistiu do projeto, sem perceber o maior tesouro da história do petróleo. Os americanos mais pragmáticos que os ingleses tomaram posse desse tesouro. Em 1933, a Standard Oil da Califórnia abriu o caminho e fez um acordo com o rei Abd el-Aziz, que lhe deu uma concessão de 1 milhão de metros quadrados na zona leste de seu reino, em troca de 53 mil dólares em moedas de ouro. Em 1933, 2 geólogos e um intérprete cruzaram o deserto em um Ford, acompanhados por uma dezena de beduínos. Os primeiros anos foram decepcionantes, mas no final dos anos 30 houve descobertas muito promissoras, celebradas com grande pompa pelo rei Abd el-Aziz. Isso marcou o início da fabulosa aventura do petróleo saudita. 10 anos depois, no início da década de 50, o primeiro triunfo aconteceu na região de Ghawar, onde foram descobertos vários campos, em uma única jazida com 200 quilômetros de extensão. Essa enorme mancha de óleo com 2.250 quilômetros quadrados de superfície continua a ser a maior do mundo. Por causa dela, os geólogos disseram que a Arábia Saudita flutua em um oceano de petróleo. A Texaco e a Sokal não conseguiriam manejar tudo sozinhas e se associaram com a Mobil e a Standard Oil de Nova Jersey, a atual Exxon. Essa associação formou a Arabian American Oil Company, a Aramco, um consórcio gigante inteiramente americano. O sucesso dessa indústria em plena expansão foi um dos motivos pelos quais executivos do petróleo ignoraram as agitações políticas nos países produtores de petróleo do hemisfério sul. À partir des années 50, et parallèlement donc au développement du sentiment nationaliste dans les pays du Moyen-Orient, prise de conscience du fait que, bon, il sortait un peu de l'ère coloniale, après avoir aussi échappé à l'emprise de l'Empire ottoman pendant 5 siècles. Petit à petit, il y avait, en fait, disons, une certaine recherche identitaire, qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, etc. Et il y a eu ce développement du nationalisme arabe, représenté par le parti Baas, ensuite par Nasser, évidemment, et parallèlement aussi à des courants politiques très puissants de socialisme, de parfois marxisme, et puis plus récemment de fondamentalisme, et malheureusement aussi tout dernièrement de terrorisme. Et grâce en grande partie à ce courant nationaliste qu'il y a eu la prise de conscience, disons, d'un nationalisme pétrolier. C'est-à-dire ces pays se sont rendus compte qu'ils ont été en quelque sorte bernés par ce qu'on appelle les accords de concession signés entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Juan Pérez Alfonso, o Senhor Guerrilha. Um país não árabe, a Venezuela, teve um papel importante no início do nacionalismo do petróleo. Junto com o México, a Venezuela foi um dos primeiros produtores de petróleo da América Latina. Nos anos 10, apesar dos índios e da natureza e clima hostis, as grandes companhias anglo-americanas, lideradas pela Shell e Standard Oil, enviaram prospectores em busca de áreas ricas em petróleo. Depois de dificuldades iniciais, nos anos 20, houve uma descoberta após a outra, especialmente na bacia de Maracaibo. Caudilhos do petróleo, meros fantoches das grandes companhias, revezavam-se no poder, conseguido através de golpes. Essa situação só terminou depois da Segunda Guerra Mundial com a queda do general Marcos Jiménez. Venezuela livre. Nesse período, as grandes companhias ampliaram suas atividades na Venezuela, que se tornou o maior fornecedor de petróleo aos Estados Unidos.
Para quase todos os trabalhadores venezuelanos, as propriedades construídas conforme o padrão americano eram uma exibição de uma prosperidade ilusória, exibida em filmes promocionais que elogiavam as grandes companhias. Era um oásis no país assolado pela pobreza. O dinheiro do petróleo vinha fácil, mas só beneficiava alguns líderes que não se preocupavam com justiça social. Assim, as colheitas e as exportações despencaram. No início dos anos 30, começou a migração em massa do campo para as cidades, que ainda hoje afeta os venezuelanos. Em 1947, a Venezuela finalmente se transformou em uma democracia. Um homem admirável surgiu, Juan Pablo Pérez Alfonso, amigo e companheiro do novo presidente da República, Rómulo Betancourt, um político progressista que nomeou Alfonso como ministro da Energia. Eles se conheceram na universidade em 1925, época em que irromperam as primeiras greves de petroleiros. Pérez Alfonso apoiou a luta dos trabalhadores contra as grandes companhias e foi preso com eles. Desde essa época, seu sonho e sua luta foram transformar o petróleo em um meio de promover seu país e os outros países do terceiro mundo. Porque parte de estos ajustes deberían distribuirse hacia el tercer mundo pobre, que podríamos decir en vez de no imaginar otro cuarto mundo. Pero lo que es fundamental en lo que yo digo es lo que no se ha hecho nunca, que es que darle una participación al tercer mundo como un derecho reconocido. Y entonces de esa forma estamos nosotros obteniendo un poder que no tenemos al encontrar apoyo en ese tercer mundo que vamos a favorecer para que nos apoye. Y al mismo tiempo también indirectamente nos introducimos en la economía de los países desarrollados, porque ellos van a ver sus pequeñas y medianas industrias que no hacen comercio con los países petroleros, que se les abren nuevos mercados en los países del tercer mundo. Devido a esses discursos, Pérez Alfonso era detestado pelas grandes companhias, que lhe deram o apelido de Senhor Guerrilha. Em 1948, um ano depois de se tornar ministro da Indústria, Pérez Alfonso obteve sua primeira vitória ao desafiar os antigos acordos de concessão impostos pelas grandes companhias, segundo os quais o Estado recebia apenas 10% do lucro do petróleo. Depois de duras negociações, Pérez Alfonso conseguiu um aumento, 50% em vez dos 10% anteriores, o famoso meio a meio. Seu sucesso foi um modelo para todos os países do Hemisfério Sul que também queriam aumentar os lucros com o petróleo.